Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar pedindo ao Senhor a orientação, a direção, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Oremos. Pai de amor, graças te damos, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos tem ensinado através da tua palavra, que tenhamos a disposição de obedecer a tua voz e viver segundo a tua vontade. Ó Deus, instrua-nos nesta noite, edifica as nossas vidas. Ó Deus, que a tua palavra traga a edificação dos nossos corações, para que vivamos segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no terceiro capítulo desta carta, o apóstolo Paulo faz ali um resumo de qual seria o propósito ao escrever essa carta a Timóteo. Ele diz no capítulo 3, versículos 14 e 15: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola com o propósito de orientar os irmãos que estavam sendo pastoreados pelo jovem Timóteo na cidade de Éfeso. E ele diz que o objetivo era instruí-los a fim de que eles soubessem como proceder na casa de Deus. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A forma como o povo de Deus se coloca na presença de Deus, na sua casa, é uma forma que deve glorificar ao nome do Senhor. E Deus mesmo estabelece, então, as formas ou a maneira como devemos nos colocar na sua presença, na sua casa. E lembrando aqui alguns detalhes, algumas informações importantes desta carta. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreve então a Timóteo, já no fim, estando Paulo no fim do seu ministério, possivelmente durante uma quarta viagem missionária, tendo sido ele liberado da sua prisão em Roma, por volta do ano de 64 depois de Cristo. E Timóteo era considerado pelo apóstolo Paulo o seu verdadeiro filho na fé. E Timóteo foi deixado por Paulo na cidade de Éfeso, onde ali então existia uma igreja que era a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E Timóteo foi deixado na cidade de Éfeso a fim de, principalmente, admoestar os falsos mestres que ensinavam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Nós já vimos aqui que o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso a fim de
instruir a igreja a fim de fazer calar a voz daqueles que se colocavam na igreja ensinando um evangelho deturpado. E nesta carta, o apóstolo Paulo trata de alguns assuntos. Um deles é o fato de que Paulo incumbe Timóteo da tarefa de opor-se aos falsos mestres, como nós já temos dito. Outro assunto que é tratado nessa carta é quando Paulo orienta sobre a vida da igreja, sobre a oração, sobre os oficiais, sobre como proceder na casa de Deus. Então, dentro deste segundo ponto é o que nós estamos refletindo nesta noite. Mas Paulo trata ainda sobre a apostasia da igreja, sobre o fato de que alguns no meio da igreja simplesmente abandonariam o compromisso com Deus, o compromisso com a igreja. Paulo trata e instrui quanto às diferenças ou as diferentes classes de pessoas na igreja, as viúvas, os jovens, os presbíteros, os servos. Mas Paulo também faz aqui nessa carta uma relação dos falsos mestres e o amor ao dinheiro. Ele faz uma referência a esses falsos mestres, o amor ao dinheiro, e como então esses falsos mestres induziam os crentes a uma relação errada com o dinheiro. E Paulo termina essa carta fazendo algumas instruções finais a Timóteo. Dentro destes assuntos, então, nós estamos refletindo sobre a orientação de Paulo a respeito da vida da igreja, sobre como proceder, as orações, os oficiais, os presbíteros, os diáconos. E o texto, então, que nós lemos hoje, texto que nós acabamos de ler, situa-se nesta segunda consideração que vemos aqui sobre as instruções de Paulo quanto ao procedimento na casa do Senhor. Paulo faz aqui algumas orientações aos homens e às mulheres que se apresentam diante de Deus para prestar a Ele o serviço do culto. Especificamente é isso que Paulo faz nesse texto que nós lemos. Ele traz algumas orientações, e ele faz orientações específicas para homens, orientações específicas para as mulheres. Embora nós poderemos perceber que as orientações específicas que Paulo faz aos homens são aplicáveis também às mulheres. E as orientações específicas que Paulo faz às mulheres também são aplicáveis aos homens. Então, na época de Paulo, este culto poderia ser no templo, bem como nas casas. Quando Paulo orienta como proceder no culto, certamente ele tem em mente as reuniões da igreja no templo e também nas casas. Na primeira parte do texto que nós lemos, Paulo faz aqui as suas orientações direcionadas aos homens. Versículo 8 do texto. E na segunda parte, Paulo faz orientações destinadas às mulheres. Então, do versículo 9 ao versículo 15. Uma verdade que nós podemos perceber nesse texto é que o culto a Deus é um momento especial que deve ser prestado de forma santa, com seriedade, isento de atitudes que impeçam o cristão de adorar verdadeiramente. O culto a Deus é um momento em que nós nos colocamos diante de Deus de forma santa, séria e livres de qualquer atitude que possa nos impedir de cultuar a Deus de forma que agrada a Ele. E é bom nós entendermos desde já que, expandindo um pouco essa ideia do culto, certamente as orientações de Paulo, embora sejam específicas para o momento de reunião, de serviço a Deus no culto, ou no templo, ou nas casas, é importante sabermos que o nosso culto a Deus acontece de forma solene quando nos reunimos, mas o nosso culto a Deus se estende à nossa vida. O nosso culto a Deus se estende a todos os momentos da nossa vida. Em todas as circunstâncias, em todas as situações em que nós vivemos, nós estamos sempre diante de Deus, em culto a Deus.
Então, as orientações que ele faz são aplicáveis especificamente, em primeiro momento, para o momento em que estamos reunidos como igreja, cultuando. Mas estas orientações se aplicam certamente à nossa vida diária, que é um culto a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento em que estejamos na nossa vida. Então eu quero convidá-los, diante disto, a refletirmos sobre algumas orientações de Paulo aos homens e às mulheres sobre como proceder no culto a Deus. Vamos começar fazendo essa reflexão, vendo as orientações de Paulo a respeito do procedimento do homem no culto a Deus. O versículo 8, vamos novamente ler o versículo 8, que diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Primeiro o apóstolo Paulo diz: quero que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui nós então procuramos entender o que significa orem em todo lugar. Certamente a frase, a colocação está clara aos nossos olhos. Porém, como já dito anteriormente, a igreja se reunia no templo e nas casas. Então, o que Paulo está basicamente dizendo é: onde quer que vocês estejam reunidos, seja na igreja, seja nas casas, onde quer que seja o lugar de culto de vocês, levantem mãos santas, orem levantando mãos santas na presença de Deus, sem ira e sem animosidade. Então, em qualquer lugar do culto, em qualquer lugar onde a igreja está reunida, devem-se buscar a Deus em oração. A oração é uma parte essencial do culto. A oração é um elemento importante do culto e ela deve estar presente no culto. E a oração, certamente, é uma expressão de louvor, é uma expressão de gratidão, expressão de confissão, oração de confiança na direção de Deus. Como nos versículos anteriores, Paulo orienta para que a igreja ore por todos os homens, orem pelos governantes, orem porque a única forma de conhecer a Deus é através de Cristo Jesus. Então orem por todos os homens, não deixem de orar. A oração é um elemento importante, essencial no culto a Deus, por isso Paulo diz: orem em todo lugar. Nos versículos 1 a 7 que nós já citamos aqui, Paulo então orienta a orar por todos, sem distinção, inclusive pelos governantes. É importante nós fazermos aqui uma observação. Embora o apóstolo Paulo esteja se dirigindo aos homens, aos varões, a respeito da oração, embora alguns creiam que aqui, implicitamente, o apóstolo Paulo esteja dizendo que a mulher não deve orar no culto, certamente não é esta a ideia do texto. Até porque depois o apóstolo Paulo vai dizer: da mesma sorte que as mulheres. Então, a orientação de Paulo aos homens é específica da forma como eles devem orar. Mas depois também, as mulheres, da mesma forma, orem. E aí ele apresenta algumas questões sobre como a mulher deve apresentar-se diante de Deus para orar. Quando Paulo orienta os crentes de Corinto, ali ele orienta também as mulheres sobre como orar na casa do Senhor. Então, nós não podemos, de forma alguma, entender que o fato de Paulo, em primeiro lugar, dirigir-se aos homens, ensinando-os ou mostrando-os como eles devem orar na casa do Senhor, não podemos crer e aceitar que Paulo esteja dizendo que a mulher não deve orar publicamente na igreja. Então, isso contraria o contexto bíblico em outras partes da Escritura. Mas o apóstolo Paulo,
então, além de dizer orem em todo lugar, seja no templo, seja nas casas, que a oração esteja presente na vida da igreja, no seu momento de culto a Deus, Paulo diz, orem levantando mãos santas. Meus queridos, a expressão levantando mãos santas não significa necessariamente que a oração precisa ser com mãos levantadas. Não é necessário e não cabe criar uma doutrina no texto dizendo, então Paulo está dizendo que toda vez que formos orar temos que levantar as mãos. Certamente que essa atitude de levantar as mãos era um costume da reunião dos judeus nas sinagogas, e os cristãos do primeiro século, os cristãos então também tinham o costume, alguns, de levantar as mãos na oração. Mas o que Paulo está dizendo e ensinando não é necessariamente que deve se levantar as mãos para orar, embora não haja nenhum empecilho que isso aconteça. Na verdade, o que Paulo está fazendo é usando uma imagem simbólica de alguém que oferece suas mãos santas, limpas, ao serviço de Deus. Na verdade, essa expressão do apóstolo Paulo é uma imagem externa que expressa a dedicação que nasce de um coração totalmente rendido a Deus. Levantar as mãos santas significa levantar as mãos livres de pecados, as mãos livres de empecilhos. Nada impede então que levantemos literalmente as mãos para orar, desde que o levantar das mãos seja coerente com o movimento do coração em direção a Deus. O que Paulo está dizendo através dessa expressão é que ao colocarmos nossas vidas diante de Deus para orar, que a nossa vida esteja diante de Deus de forma pura. As mãos santas, limpas, são apresentadas a Deus sem ira e sem animosidade. E aqui estão então os pecados que não devem estar presentes, não devem fazer parte do momento ou da vida de um cristão, e principalmente no momento em que ele se coloca diante de Deus para orar: ira e animosidade. A igreja enfrentava a investida de falsos mestres, que ao exporem as suas heresias, provocavam algumas contendas no meio da igreja. Por um lado, Timóteo, que era o pastor da igreja, deveria fazer calar os falsos mestres. Timóteo tinha incumbência de podar os falsos mestres naquilo que eles estavam ensinando. Ou seja, eles não deveriam ter oportunidade, eles não deveriam ter voz na igreja. Por outro lado, os crentes deveriam manter-se fiéis aos ensinos puros dos apóstolos e rejeitar os falsos ensinos. Eles não deveriam entrar nas discussões, simplesmente deveriam rejeitar os ensinamentos falsos. Paulo está certamente dizendo isso, nós podemos ver lá no capítulo 1, no versículo 4, que falando dos falsos mestres, ele diz, orienta os cristãos: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. A ideia é que a ação dos falsos mestres na igreja de Éfeso, de certa forma, causava um certo desconforto, causava algumas discussões, causava alguns desentendimentos no meio da igreja. Os homens, então, são orientados a se colocarem em oração diante de Deus com um coração livre de iras e contendas. Paulo diz: coloquem-se diante de Deus, mas o coração de vocês devem estar livres de ira e contendas. Isso faz muito sentido com esse contexto em que eles viviam. O contexto em que existiam alguns momentos ou situações de desgaste por causa das discussões que os falsos mestres causavam no meio da igreja. Quando nós olhamos no Salmo capítulo 141, ali no versículos 2 ao 4, o salmista diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina.
Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens que são fraudulentos. O salmista está pedindo a Deus exatamente isso: Senhor, eu quero levantar as minhas mãos na tua presença, mas eu quero também, Senhor, que o meu coração esteja livre do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 24, a orientação de Jesus é o seguinte: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. A ideia é exatamente que, ao colocarmos nossas vidas diante de Deus para cultuar, devemos ter o nosso coração livre de qualquer ira ou animosidade, nosso coração livre de pecado. E no caso então, Timóteo orienta os crentes daquela igreja, naquela situação que eles viviam, porque existiam momentos que certamente algumas discussões eram travadas, mas eles deveriam colocar-se diante de Deus, de maneira que o seu coração estivesse puro, levantando mãos limpas de ira e animosidade. A oração da mulher também deve ser sem ira e sem animosidade. Essas orientações de Paulo aos homens são plenamente cabíveis a todas as mulheres. E certamente creio que o apóstolo Paulo enfatizou esse aspecto em relação aos homens, porque sendo os homens responsáveis oficialmente pelo ensino na igreja, eles confrontariam diretamente os falsos mestres. Creio certamente pelo contexto que os homens, como líderes da igreja, eram aqueles que estariam em confronto direto ou em relação direta a esses falsos mestres que se levantavam na igreja. E possivelmente eles estariam mais suscetíveis a fazer nascer ou provocar algum momento que nascesse em seus corações ira, animosidade. E Paulo traz então essa orientação especificamente aos homens por esta razão. Nesse contexto então os homens estavam mais propensos à ira e à animosidade. E aí nós podemos fazer aqui algumas ponderações para nós refletirmos sobre esta orientação de Paulo, sobre como proceder diante de Deus no culto ao Senhor. Algumas questões para nós refletirmos. Como estamos dirigindo nossas orações hoje, nesse momento, diante de Deus? Como estão sendo dirigidas as nossas orações agora, nesse culto a Deus? Nossas mãos estão limpas? Nosso coração está livre de ira, de animosidade? Nós estamos levantando mãos limpas diante de Deus quando nos colocamos na sua presença para adorar, para cultuar? Você tem algum irmão da igreja com o qual você não se relaciona por causa da ira, que porventura esteja presente no seu coração? Seu coração está livre da ira em relação aos seus pais, por exemplo? Seu coração está livre da ira e da animosidade em relação ao seu cônjuge? Ter o coração livre da ira não significa não ter divergências, mas significa não deixar as divergências azedar o coração, sujando o coração com a ira que pode se alojar, que pode se enraizar, que pode ocupar um lugar permanente no coração. Então, é extremamente importante esta reflexão sobre como nos colocamos diante de Deus para adorar, para cultuar, porque Deus quer que nos coloquemos diante dele levantando mãos limpas, coração puro. E certamente, se entendemos que existe alguma coisa em nossa vida que impede-nos de ter mãos limpas, devemos fazer como foi orientado pelo próprio Jesus. Devemos consertar, devemos acertar e então voltar e oferecer o nosso sacrifício a Deus. São estas as orientações que Paulo faz, especificamente aos homens, pelas razões que
já ponderamos o fato de possivelmente os homens estarem em contato mais direto com aqueles que causavam discussões e possivelmente aqueles que poderiam provocar ira no coração deles, impedindo-os de talvez cultuar a Deus de forma agradável a Deus. Mas são palavras certamente aplicáveis a todo aquele que adora e serve a Deus. Mas nós caminhamos um pouco mais e vemos algumas orientações de Paulo sobre o procedimento da mulher no culto. Do versículo 9 ao versículo 15, o apóstolo Paulo apresenta aqui algumas orientações importantes. E dividimos aqui em dois momentos, ou em duas partes, esta orientação do apóstolo Paulo. Uma delas, o apóstolo Paulo fala sobre a apresentação externa da mulher no momento de cultuar a Deus, na sua vida como um culto a Deus. Ele fala no versículo 9, da mesma sorte, então, fazendo referência ao que veio antes, os homens apresentem-se diante de Deus com mãos limpas. Da mesma sorte, as mulheres se apresentem diante de Deus para a oração, de que maneira? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Essa é a primeira parte das orientações do apóstolo Paulo às mulheres tementes a Deus, que se colocam diante de Deus para cultuar a Deus. Devem fazer isso trajando vestes decentes. Então, quanto à mulher, Paulo aqui apresenta e enfatiza outro aspecto quanto à sua postura no culto a Deus. As mulheres devem colocarem-se diante de Deus para o culto, para a oração, com uma apresentação externa decente e ao mesmo tempo simples. A apresentação externa deve ser um reflexo do que há no coração, pois ele diz que o adorno mais importante da mulher são as suas obras, sua conduta, a sua santidade. É interessante porque o apóstolo Paulo disse em relação às orações, ele fez referência a um aspecto externo, levantar as mãos, que na verdade deve ser um reflexo daquilo que está dentro do coração. Agora, em relação às mulheres, ele diz também de algo externo que deve refletir aquilo que está no coração. Então, Paulo deseja que haja, por parte das mulheres, ao colocarem-se diante de Deus para adorar, moderação em sua forma de se vestirem e de se produzirem para o momento do culto a Deus. E aqui então ele diz, primeiro, que deve ser com traje decente. Meus queridos, é importante nós fazermos algumas reflexões sobre isso, entendendo que a mulher é naturalmente sensual. Esse é um aspecto natural da mulher. A sua sensualidade natural não pode ser coibida, escondida. A sua sensualidade que está presente na sua delicadeza, na sua forma de ser mulher. Foi Deus que fez assim, não tem como esconder. Mas existe uma sensualidade provocativa que deve ser rejeitada, que é a sensualidade corrompida pela presença do pecado. Então, é a sensualidade imoral, pecaminosa, dependendo do contexto. E aqui, dependendo do contexto, porque podemos fazer uma reflexão sobre isso, dizendo que a mulher solteira não deve ser, em nenhuma situação, provocativamente sensual. Porque a sensualidade provocativa, na verdade, é um convite à relação sexual. Mesmo que a mulher diga, não, mas eu não estou com essa intenção. Mas a sensualidade provocativa, através de uma veste que não condiz, direta ou indiretamente, acaba sendo um convite a um flerte sexual. Então, nesse aspecto, a mulher solteira, a jovem solteira, jamais, em nenhum momento, devem se apresentar
com as suas roupas, suas vestes, de forma sensualmente provocativa. A mulher casada cristã tem certamente um aspecto em que ela pode se apresentar provocativamente sensual para o seu marido, porque ela vive num contexto em que o desejo pela relação sexual, ela é uma realidade e é algo presente na vida do casal. Então, nesse sentido, a mulher casada diante do seu marido, ela tem certamente o momento em que ela pode ser provocativamente sensual. Agora, o problema acontece quando a mulher apresenta-se sensualmente provocativa aos olhos de todos. E isso provoca diante de Deus aquilo que não agrada aos seus olhos. Porque somos chamados para ser santos. O traje decente é necessário para que não haja sensualidade provocativa por parte da mulher cristã. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Orientações de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Então, a forma como o cristão se apresenta nas suas vestes deve ser algo que glorifique a Deus, deve ser de forma que o seu corpo seja apresentado diante de Deus de forma santa, de maneira a honrar o nome do Senhor. Por isso Paulo diz que as mulheres, então, da mesma sorte, se apresentem diante de Deus em traje decente. E aí ele diz que elas devem se ataviar, ou se produzirem, com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. É interessante porque o apóstolo Paulo não está aqui coibindo a mulher de se produzir e de se adornar como mulher. O apóstolo Paulo não está coibindo a mulher de se preparar exteriormente falando. Tanto é que ele se utiliza de uma expressão que elas se ataviem. O ataviar significa exatamente se produzir. Então, o apóstolo Paulo não está dizendo para que a mulher não se utilize de recursos que sirvam de aparato externo para apresentar-se diante de Deus ou para a sua vida. Mas ele diz aqui, ele faz uma observação: se ataviem com modéstia e bom senso. Modéstia significa moderação, equilíbrio. Bom senso é a capacidade de perceber o que é inconveniente ou desproporcional ou aquilo que é impróprio. A mulher cristã precisa ter uma consciência para que ela tenha o bom senso de saber aquilo que é impróprio, aquilo que é inconveniente, aquilo que não convém. Por isso ela deve ter bom senso. E aí Paulo se utiliza aqui algumas expressões como cabeleira frisada, ouro, pérolas, vestuário dispendioso. E ele se utiliza essas expressões para fazer referência a exageros que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. Certamente Paulo não está aqui dizendo ou sendo contra a utilização de adornos externos como algumas joias, algumas coisas desse tipo, mas ele faz referência a algumas práticas externas que eram espalhafatosas ou eram chamativas demais, que saíam do campo da moderação. O que Paulo diz, portanto, quanto à cabeleira frisada, eram as tranças ornamentais enfeitadas com joias, que no contexto de Paulo expressavam ostentação.
Era um tipo de trança todo enfeitado com joias e pérolas, e aquele tipo de adorno externo que as mulheres de Éfeso, algumas delas talvez, se utilizavam, era uma forma de ostentar, talvez, posses, ostentar riquezas. E, na verdade, isso não era o mais importante. Era necessário haver moderação. O vestuário dispendioso também significa vestes que claramente são caras, né? Que também exibem ostentação. Paulo não está coibindo de que se ataviem, mas ele está dizendo que seja com bom senso, que seja com modéstia. E aí então ele faz referência àquilo que deve ser a motivação interna, o verdadeiro adorno, o verdadeiro enfeite da mulher cristã, que deve ser aquilo que de fato seja o que fique enfatizado e claramente explícito como adorno da vida de uma mulher cristã, que são as suas boas obras. Como ele diz, se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que deve mais chamar a atenção não é aquilo que é externo, mas é aquilo que está no coração, aquilo que de fato expressa o comprometimento com Deus. Meus queridos, certamente a postura da mulher cristã, quanto à sua forma de vestir e de se ataviar, deve ser sempre moderada, equilibrada, principalmente na ocasião do culto a Deus, mas deve-se estender essa postura para todas as circunstâncias, pois o culto do cristão se estende para toda a sua vida. Essas orientações são direcionadas especificamente às mulheres. Eu creio que por algumas razões. Primeiro, creio que porque a sensualidade feminina é muito mais chamativa do que a do homem. Isso nós podemos perceber a quantidade da exploração que existe em relação à pessoa da mulher, no aspecto sensual. Então, isso é natural. A exploração da figura feminina quanto à sua sensualidade, ela é bem maior do que a figura do homem. Bem como também a preocupação da mulher com os adornos externos, naturalmente é uma característica mais nas mulheres do que nos homens. Geralmente os homens não se preocupam muito com a sua apresentação externa, mas a mulher naturalmente traz consigo essa característica. Portanto, o apóstolo Paulo orienta que essas características das mulheres devem ser cultivadas dentro daquilo que é decente, dentro daquilo que é moderado, com bom senso. Então, essas orientações se estendem aos homens, embora seja aplicado diretamente às mulheres, que também devem se vestir com decência e sem ostentação. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, orientando as mulheres, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma recomendação geral, mas que se aplica também a essa questão, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, quanto a essa questão, certamente é importante entender que Paulo está orientando as mulheres que tenham bom senso, que sejam moderadas, que se ataviem, se produzam, mas que o adorno externo não seja contrário àquilo que está no coração, mas que de fato o adorno que há no coração seja casado com a forma como você se apresenta externamente.
É isso que Paulo está dizendo. E, ao contrário de alguns segmentos que fazem uma lista do que pode, do que não pode, do que fazer, do que não fazer, a orientação de Paulo é: tenha bom senso, tenha moderação, viva como um cristão para a glória de Deus. E esses princípios vão nortear a forma como você se apresenta. Paulo chama-nos a responsabilidade aqui para a maturidade, né? A maturidade diante de Deus. E é isso que Deus requer, sem dúvida, das mulheres que amam a Deus. Maturidade na forma como se vestem, na forma como se apresentam, como se produzem, para colocarem-se diante de Deus. E Paulo então faz aqui uma segunda parte na sua orientação quanto às mulheres diante de Deus, no culto a Deus, no momento de adoração a Deus. E do versículo 10, versículo 11 em diante, ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É interessante porque aqui Paulo diz a mesma coisa duas vezes. Primeiro ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Depois ele diz: não ensine, não exerça autoridade de homem, permaneça em silêncio. Então ele usa duas afirmações ou duas frases para dizer a mesma coisa. Algumas possibilidades que existem em relação a essas expressões do apóstolo Paulo. Existem pelo menos 3 possibilidades para entendermos essas afirmações do apóstolo Paulo. A primeira é que, em qualquer hipótese, a mulher deve manter-se calada na igreja. Essa é uma possibilidade. O entender esse texto de que, em qualquer hipótese, a mulher deve manter-se calada na igreja. Uma segunda hipótese que pode se levar em conta em relação a essas palavras do apóstolo Paulo é que a mulher pode ensinar na igreja, desde que seja para criança ou para outras mulheres, nunca para homens. E existe uma terceira hipótese, uma terceira possibilidade, é dizer que a mulher não pode ensinar com a autoridade do ofício que Deus entregou ao homem, ou seja, na qualidade de pastor ou presbítero, que é oficialmente encarregado pelo ensino na igreja. Então, essa possibilidade nos leva a entender que Paulo não está dizendo à mulher que ela está proibida de falar na igreja, que ela está proibida de ensinar na igreja, que ela esteja proibida de exercer os seus dons na igreja. Essa terceira possibilidade, certamente, é a mais coerente com o contexto bíblico e é a posição sustentada também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A possibilidade, então, de entendermos que a mulher pode exercer os seus dons da igreja, inclusive ensinando na igreja, porém, ela não deve fazer isso se utilizando de uma posição oficial. E aí, então, existe a expressão do apóstolo Paulo, que ela não exerça autoridade de homem. Então, nesse sentido, ela não estaria autorizada a assumir uma posição na igreja que seja uma posição que Deus entregou nas mãos dos homens para que eles exerçam a função da liderança. Então, nesta posição é que Paulo diz: a mulher não ensine na igreja. Paulo não estava certamente então impedindo a mulher de usar os seus dons na igreja, até porque, segundo o contexto bíblico, todos os crentes são sacerdotes na casa do Senhor. Todos os crentes
recebem dons de Deus para honrar a Deus, para produzir a glória de Deus, então não são só os homens que recebem dons, não são apenas os homens que são sacerdócio real, mas todos os crentes, homens e mulheres, são chamados por Deus para servi-lo, adorá-lo, glorificar o seu nome, servindo-o com seus dons na igreja. Paulo estava certamente corrigindo um erro, influenciado pelos falsos mestres, de mulheres que estavam assumindo atividades com autoridade de governo na igreja. Então existia talvez esse problema na igreja de Éfeso. Algumas mulheres que estavam assumindo a liderança que era dos homens. E Paulo, isso elas faziam por influência dos falsos mestres. Os falsos mestres que possivelmente eram líderes da igreja. E eles influenciavam as mulheres. E então Paulo diz, então eu peço que as mulheres não façam ou não exerçam essa atividade que pela Escritura Deus concedeu essa responsabilidade aos homens. A mulher que tem o dom, portanto, do ensino, deve fazê-lo com a autorização daqueles que governam a igreja, os oficiais da igreja. E é muito interessante, irmãos, porque no próprio capítulo 3 que se inicia, Paulo começa a dar orientações quanto aos presbíteros e aos diáconos, aos governos, aos líderes da igreja. Então, a importância de nós entendermos essa colocação de Paulo em relação às mulheres, sobre aquilo que elas estão autorizadas em relação à sua liderança na igreja, porque alguém diria, não, mas essas palavras de Paulo eram para a época dele, era para a cultura dele, era para uma época diferente da nossa. Mas no texto, o apóstolo Paulo nos mostra, o texto nos mostra, que essa orientação de Paulo não era uma questão cultural, era uma questão teológica. Aqui, olhem comigo aí, no versículo 13, que ele fundamenta o fato da sua ordem, da sua orientação de que a mulher não exerça a autoridade de homem na igreja. E ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o apóstolo Paulo se utiliza de um argumento teológico para dizer, o homem deve ser o líder, aquele que governa na igreja, e a mulher não deve ocupar essa função. Por que razão? A primeira razão que ele coloca, o primeiro argumento então, é porque Adão foi formado primeiro. O que nós percebemos é que na ordem da criação, Deus fez o homem como cabeça, como líder. E para a mulher, Deus deu a incumbência de ajudá-lo na sua missão. O texto lá de Gênesis diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso foi antes do pecado. Deus já criou a estrutura do homem e da mulher, sendo o homem encarregado da liderança e a mulher sendo encarregada de auxiliá-lo na sua liderança. Isso é uma questão estrutural na criação de Deus. E certamente, meus irmãos, abrindo um parêntese aqui, nós vivemos numa época e o pensamento mundano não entende estas coisas. Inclusive com a presença cada vez mais forte da ideologia feminista, que rejeita qualquer expressão bíblica que se refira ao fato de que Deus criou o homem como cabeça e a mulher como sua auxiliadora, porque tomam estas orientações como sendo orientações que rebaixam ou diminuem a pessoa da mulher. Mas certamente o contexto bíblico não nos traz essa conotação de maneira alguma. É uma questão de funções. Tanto é que na própria relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Antigo Testamento deixa claro que existe uma relação de submissão entre os componentes da Trindade. O Filho é submisso ao Pai, o Espírito Santo é submisso ao Filho e ao Pai. Nem por isso
existe entre as pessoas da Trindade qualquer conotação de inferioridade entre eles. E esta é a ideia da submissão da mulher em relação ao homem. Quando Deus a fez para ser auxiliadora. Então, o argumento de Paulo é esse. Por quê que a mulher não deve assumir a postura do homem na igreja? O primeiro argumento é esse, porque Deus na criação fez o homem como cabeça. É uma questão teológica, não cultural. Não era só para a época do Paulo. É para a época de todas as gerações daqueles que temem a Deus. Então, antes do pecado, essa condição era prazerosa. Não existia disputa, era perfeitamente entendida como função. O segundo argumento que Paulo utiliza para mostrar a questão da importância da mulher na igreja não ocupar a função do homem é porque Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aqui ele faz referência à questão da queda, né? O relato bíblico lá de Gênesis que fala sobre a mulher ter comido o fruto que Deus havia proibido e trouxe ao seu marido, e este também comeu, e eles pecaram. E Paulo diz, e fundamenta a sua orientação dizendo que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui Paulo diz que a mulher, sendo seduzida pelo diabo, por sua vez, aconselhou o homem também a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus queridos, essa transgressão trouxe consequências, tanto para o homem como para a mulher. E uma das consequências para a mulher foi mantê-la sob o governo do seu marido, porém agora numa condição de pecado, e essa relação não seria mais tão prazerosa e voluntária como era antes do pecado. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus deu a mulher para o homem como sua auxiliadora. Era uma relação prazerosa. Mas agora, depois do pecado, essa relação que era prazerosa ganha um tom de dificuldade. Lá em Gênesis 3,16, o texto diz que a mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então existe certamente uma dificuldade nesta relação por causa do pecado, por causa da corrupção do coração. Como em todos os aspectos o pecado trouxe dificuldade na vida do homem, nas suas relações. E nessa relação entre homem e mulher, se tornou mais difícil essa realidade da submissão. Então, porque agora já não é mais uma situação prazerosa. No contexto da família, o homem precisa governar a sua esposa em amor, entendendo a dificuldade dessa tarefa para ela. Por outro lado, a mulher deve se submeter em amor, entendendo que, mesmo que pela dificuldade do pecado, esta é uma ordem da criação antes do pecado, né? E finalizando aqui, partindo para a última parte dessa questão, no versículo 14 e no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: e Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. O apóstolo Paulo diz aqui que, sendo a mulher enganada, caiu em transgressão. Não quer dizer que a mulher só que pecou, mas o fato de ela ter desobedecido a Deus naquele momento, provocou a transgressão também do homem e, consequentemente, de toda a raça. E o seu pecado foi um pecado tanto de desobediência à ordem de Deus, mas foi um pecado que violou a ordem que Deus havia dado em relação à submissão ao seu marido. Foi um momento em que ela deixou de ser submissa à posição e a função do homem naquele momento como cabeça. Então ela transgrediu naquele momento contra Deus e contra o seu marido, que era o cabeça
o líder na sua vida naquele momento. E após o pecado, então, ela pode, pela graça de Deus, agir de forma a não permanecer nesta transgressão que foi cometida. Para isso, ela precisa aceitar e obedecer o princípio bíblico estabelecido na palavra de Deus da submissão. A transgressão a que o apóstolo Paulo faz referência aqui, então, é a transgressão que envolve a desobediência a Deus e a transgressão que envolve o passar por cima daquele que era o seu cabeça, o seu marido. E Paulo está dizendo com essas palavras, ela será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Se a mulher dedica-se à missão de ser mãe, não querendo exercer o governo que Deus deu ao homem, será então preservada de dar prosseguimento à transgressão cometida pela mulher no jardim. É interessante porque aqui Deus coloca funções diferentes. Ao homem permanece a função de ser o governo, o líder. E a mulher, Deus deu agora também a função de ser mãe, que, digamos, para o movimento feminista, ser mãe é uma situação depreciativa. Para o movimento feminista, ser mãe é perder um bom tempo da vida para cuidar de alguém, né? Para o movimento feminista, ser mãe é deixar de fazer aquilo que seja para o seu próprio proveito, para dedicar sua vida para outro. Mas o apóstolo Paulo exalta a missão de ser mãe como sendo uma função extremamente importante, por exemplo, para a manutenção da raça humana. Uma função extremamente importante para que haja a continuação da criação de Deus. Então, quando, nas palavras do apóstolo Paulo, a mulher está consciente de que o homem, o seu marido, é responsável pelo governo, pela liderança, ela aceita isso diante de Deus, como serva de Deus, e entende que a ela também foi dada uma missão, assim como foi dada ao seu marido. Ela entende a sua missão de ser mãe como sendo uma dádiva de Deus, e se preocupa com isso, e se dedica a isso. Certamente, como diz o apóstolo Paulo, ela poderá ser preservada de continuar na transgressão que foi praticada no jardim. Ela será preservada de dar continuidade na sua própria vida, daquela transgressão cometida lá no jardim. Portanto, é isso que o apóstolo Paulo diz, que ela será preservada através da sua missão de mãe. E por causa do pecado, então, é fácil aceitar essa condição. Não é fácil aceitar, mas Paulo disponibiliza aqui alguns recursos. Primeiro, ela vai fazer isso permanecendo em fé, ou seja, confiança no fato de que a vontade de Deus é sempre a melhor. Permanecendo em fé. Ela vai fazer isso permanecendo em amor, ou seja, a prática do amor anula qualquer tipo de rebeldia ao que Deus estabelece. E ele diz que ela poderá fazer isso permanecendo em santificação. A santificação preserva o desejo de obedecer ao que Deus estabelece. E aí eu quero, então, fazer aqui algumas aplicações finais, algumas questões para serem refletidas. Qual tem sido a sua postura como mulher cristã em relação à sua forma de se apresentar? Seja no culto a Deus, ou no culto que é a sua vida, no dia a dia da sua vida. A forma como você se veste para cultuar a Deus na igreja ou na vida diária, expressa a santidade de um coração piedoso. E a pergunta é, você tem levado em conta esta verdade? E segundo as orientações do apóstolo Paulo, vista-se sem explorar a sensualidade provocativa, vista-se com equilíbrio, sem o desejo de ostentação, para que fique em evidência
a piedade do coração, que é de fato aquilo que adorna a vida de uma mulher cristã. Qual tem sido sua postura como mulher cristã em relação à sua função de submissão ao governo do seu esposo e, consequentemente, ao governo dos oficiais da sua igreja? Você tem comprometido ou compreendido que o tanto quanto é importante a missão do homem de governar, é importante também a missão da mulher de ser mãe? Você tem compreendido essa verdade tão importante? E aí uma orientação final. As mulheres, seja submissa acima de tudo em obediência a Deus. Peça a graça de Deus diante da dificuldade que o pecado impõe ao dever da submissão. E uma palavra certamente aos homens, no contexto da sua casa, em primeiro lugar. Sejam homens que exerçam a sua liderança com amor. Porque a liderança com amor é uma liderança que leva em conta a pessoa que é a sua auxiliadora. Porque existem outras formas de liderança. Existe a ausência da liderança e existe a liderança tirânica. Mas o homem cristão, ele deve exercer uma liderança amorosa, para que a sua esposa tenha prazer na submissão. Mas trazendo isso para a questão da igreja, até porque essa questão de Paulo é um reflexo da submissão que Deus impôs à mulher, com a qual Deus criou a mulher, e aplica-se isso ao contexto da igreja, quando Deus estabelece como governo os homens a quem Ele dá a função de serem oficiais da igreja. Então, que nós como oficiais tenhamos sempre o cuidado para que exercitemos o governo que Deus nos deu, não como autoritativos ou tiranos, mas observando o espaço que todos têm no corpo de Cristo, inclusive as mulheres, e permitindo a elas o exercício dos seus dons, permitindo a elas o exercício das suas capacidades, permitindo a elas o exercício da sua função no corpo de Cristo, dentro daquilo que Deus as permite dentro da sua igreja, como disse aqui o apóstolo Paulo. Meus queridos, nós vimos aqui algumas orientações de Paulo quanto aos homens e às mulheres sobre como proceder no culto a Deus. Vimos o procedimento que é recomendado aos homens: orem em todo lugar, apresentando mãos limpas, sem ira e sem animosidade. Vimos algumas orientações à mulher quanto à sua apresentação, que apresentem-se com traje decente, com adornos modestos, sem ostentação, refletindo o adorno interior em piedade. E quanto à sua atuação, não exerça autoridade de homem, mas sirva com seus dons, não em posição de governo, mas sob a liderança dos oficiais que Deus estabelece na sua igreja. Certamente, no contexto da igreja presbiteriana, nós não temos dificuldades quanto a isso, porque nós já compreendemos que Deus assim fez todas as coisas e nós vemos que há uma tranquilidade no nosso coração sobre essa questão. Mas que Deus, se houver alguma dificuldade, que Deus nos ajude a compreender e aceitar e fazer a sua vontade. Deus nos abençoe e enriqueça os nossos corações para que sejamos servos fiéis para a glória dele. Nós, homens e mulheres, sirvamos ao Senhor segundo a sua vontade, de maneira que ele seja glorificado através das nossas vidas. Amém?